pessoal, sejam bem-vindos. Começa agora mais um Diz Aí. Estamos recebendo o pastor Felipe Nascimento. Eis-me aqui, esse programa maravilhoso que vai ser hoje. Show de bola, uma alegria pra gente poder te receber. E hoje nós temos um tema que é: não negocie a sua salvação. Primeiro, né, pastor, o que seria negociar a salvação? Eu penso muito na parábola, quando esse tema é dito, quando Jesus fala que um homem estava andando por um campo e achou um tesouro ali. E ele achou aquele tesouro tão valioso que ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno que tinha aquele tesouro. E quando Jesus vai começar essa parábola, ele fala: assim é semelhante o reino de Deus. Então a salvação para nós é um bem mais valioso que nós temos. Sim. Só que para considerar isso valioso, isso vai de mim e vem de você. Tem coisas para você que são valiosas, para mim não são. Então tem coisas que é inegociável para mim, que para você não faz sentido algum ter aquilo. Então a salvação para nós ela tem que ter um valor. Se eu não considero a minha salvação, o reino dos céus, valioso, eu vou negociar ele por qualquer coisa. E aí que é perigoso. E numa negociação, a pessoa pode ganhar ou perder. Será que quando falamos de negociar a salvação, negociar valores, princípios, essa pessoa ela pode perder esse bem? Ela não pode perder, ela perde tudo, né? Se eu considerar a salvação como Jesus considera, exemplo nessa palavra, que para aquele homem era tudo, se eu não considerar a salvação para mim como tudo, eu não vou dar valor a ela. Então eu vou trocar ela por um momento, por exemplo, a mais na internet, por um momento num relacionamento, por um momento, numa conversa trivial que eu acabo pecando. Então eu vou começar a trocar a salvação, porque pra mim ela não é valiosa. Agora, se ela for tudo como a Bíblia diz que é, e eu não considerar isso, eu tô perdendo tudo. Eu tô perdendo a vida eterna. Se eu pegasse um exemplo, a sua vida é só isso aqui, a sua vida terrena, né? Mas a salvação, ela não tem limite. Então, se você trocar isso aqui por isso aqui, você tá perdendo tudo. A Bíblia vai falar isso lá em Gênesis, né? Sim. Gênesis 25, do 31 ao 34, você pode ler depois, é de quando Jacó vende a primogenitura. E muitos olham para esse texto e já lembram do Jacó enganador. Mas se a gente for analisar friamente o que aconteceu aqui, Esaú escolheu isso. A Bíblia declara lá no livro de Hebreus depois que Esaú foi profano ao fazer isso, ao trocar sua primogenitura. O que é ser profano? É você pegar o que é santo e você deturpar aquilo. Sim. A primogenitura para ele não era santa, mas para Deus era. Então o próprio Deus considerou a atitude de Esaú profana. Então ele trocou a salvação dele, trocou a primogenitura, a bênção que estava sobre a vida dele, ele deturpou aquilo que era santo, porque para ele não tinha valor. E quando falamos de salvação, você bem falou, a coisa de mais valor que nós temos. Para ser conquistada a salvação para nós não foi algo simples, não foi algo barato, não. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que morresse por nós e que hoje a gente pudesse ter acesso ao Pai e quando nós, viermos ali a morrer, que tenhamos a vida eterna juntamente com Cristo. Então, assim, não é qualquer coisa, é algo de muito valor. No caso da primogenitura, Esaú tomou uma decisão muito ruim, porque ele estava sentindo fome naquele momento e coisa momentânea, aquilo foi um fator para ele que teve uma consequência eterna. Que ele depois tentou reaver aquilo, mas não conseguiu, ainda com lágrimas, né? Sim. Eu consigo imaginar a cena, ele se derramando, mas já estava não tinha mais como, ele já tinha tomado uma decisão e isso é muito importante. Ele trocou algo que era eterno por uma necessidade momentânea. Sim, exatamente. A necessidade nem sempre vai ser realmente o que você precisa. Exemplo, eu tô com fome. Eu também. Eu estou muito com fome. Se a Júlia falasse agora, você troca a sua esposa por um prato de comida. Nossa! Discrepante, eu tô brincando. Mas tá entendendo que é discrepante os valores? Sim, é discrepante totalmente. os valores. Só que pra Esaú, naquele momento, o prato de comida valia mais do que aquilo que era eterno. Sim. E isso acontece direto na nossa vida. O diabo ele vai propor necessidades momentâneas, como se aquilo fosse mais importante do que bens eternos, bens celestiais. E não só necessidades momentâneas, mas até sentimentos. Desejos. Desejo. A pessoa, no momento de raiva,
toma uma decisão ali que ela acha que só teve aquele efeito, mas lá na frente teve uma consequência, como Moisés. Sim, Feriu a rocha. Ele tinha uma ordem que não era pra ter feito isso, ele foi lá e fez. Quantas vezes a gente fala um negócio, briga com alguém, fala um negócio na raiva e depois fala, caramba, não era pra eu ter falado aquilo. Exatamente. Foi o mesmo sentimento que Moisés teve. Exatamente, e custou caro, ele não entrou na Terra Prometida. Então, assim, quantas decisões têm sido guiadas por necessidades momentâneas, por sentimentos, por desejos, e que você nem se dá conta? Poxa, peça discernimento a Deus, para que você esteja mais sensível a isso. Você pode, de repente, estar cego, né? Cego naquele momento, peça a Deus que tire essa venda dos seus olhos para que você enxergue a consequência eterna daquilo, porque isso muda. Talvez se Moisés soubesse que custaria a entrada na Terra Prometida... Nunca ele teria feito aquilo. Nunca. Só que a gente não tem esse Não é vislumbre. tão evidente. Às vezes não é tão evidente assim. Exemplo, hoje eu não vou pra igreja porque eu tô muito cansado. Sim. E às vezes seria naquele culto que você receberia uma palavra que transformaria a sua vida. Às vezes você fala, hoje eu não vou ler a Bíblia não, porque eu vou ficar mais um pouquinho aqui no Instagram. E seria aquela palavra que teria relevância pra você. E a gente não percebe, não é tão evidente pra nós as trocas que fazemos todos os dias. Daquilo que é realmente importante, daquilo que não é. Exatamente, falou tudo. Pastor Felipe, existem sinais de alerta para a gente já ficar com a antena ligada de que alguém está negociando a sua salvação e se afastando dos princípios cristãos? Esse sinal de alerta, para mim, o maior é troca de valores. Troca de valores. Como o exemplo que eu dei aqui agora, né? Sim. Antes você ia pra igreja direto, você participava de tudo na igreja. Uma troca de prioridades. Isso, por completo, e prioridade, né? isso. Você passava de tudo na igreja, você lia a Bíblia toda hora, você orava a todo momento. Só que aí, só um exemplo, tá? Não é o caso de alguém, mas pode ser o seu. Comecei a namorar. Aí, mas no fim de semana eu quero ir pra igreja, agora eu vou no shopping. Antigamente, quando eu lia a Bíblia, agora eu tô numa conversa. Isso ocorre. E a gente relacionamento é bênção de Deus. Agora, se isso toma o lugar de Deus, Exato. problema. E isso pode ser pra tudo. Tudo que é importante. Só que a gente coloca como mais importante no lugar que não deveria estar, aí complica. As nossas escolhas vão revelar as nossas prioridades. Sempre vai ser assim. Engraçado que eu não viro pro meu chefe e falo assim, olha, chefe, não tô com vontade de ir hoje, tá chovendo, a minha cama tá tão quentinha, não vou hoje. Ou tá muito sol, ele já ia falar, não precisa mais vir nunca. Se tá chovendo, se tá sol, a gente cumpre com o compromisso, porque com Deus é diferente. Porque talvez você não dê o valor que é, porque você não está dando o valor necessário. Talvez para você não seja tão importante. Isso precisa ser mudado, porque buscar ao Senhor sobre todas as coisas, amar a Ele, estar na igreja, isso é mais importante que tudo. A sua vida espiritual, a sua salvação. Você tem certeza da sua salvação? Daí a gente vai para um outro tema, né? Mas... Exato. Pode falar. Não, é só sobre o que você pegou mesmo, o mandamento maior de todos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se Deus não tem estado no primeiro lugar no seu tópico de prioridades, você tem que rever a sua listinha. Como fortalecer a fé e permanecer firme nos princípios cristãos diante das tentações sem negociar a salvação? E aí, pastor? Se a salvação é inegociável e ela tem importância para mim, Paulo fala sobre isso no Filipenses capítulo número 3, ele começa a declarar quem ele era, o que ele era para as pessoas, como as pessoas olhavam para ele. Ele falou, eu considero tudo isso como perda para alcançar o conhecimento de Cristo. Tem traduções que nem falam perda. Isso. Vamos falar outra palavrinha. Não, mas ele fala, depois você lê lá Filipenses 3. Então, ele usa termos bem específicos, bem pesados, porque ele queria demonstrar a importância que Cristo tinha para ele. Então, como é que eu não negocio esses valores? Quando o valor mais importante que eu tenho são as coisas de Deus. Se eu realocar minhas prioridades, eu não vou trocá-la por qualquer momento fútil, a qualquer momento frívolo. Eu vou continuar colocando as coisas de Deus no primeiro patamar. Se Deus é em primeiro lugar, então a Bíblia está em primeiro lugar.
Se Deus está em primeiro lugar, a oração está em primeiro lugar. Se Deus está em primeiro lugar, a igreja está em primeiro lugar. Não vai ser um videogame, não vai ser horas na internet, não vão ser passeios que eu posso fazer que vão substituir isso. Então, como eu não negocio valores? Tenha em mente o que é mais importante. Eu tenho em mente isso. A gente até falou aqui, né, sobre Esaú, que por uma necessidade momentânea, ele tomou uma decisão com consequências eternas, né, que ele não conseguiu reverter aquela situação. Mas dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos pessoas que se mantiveram fiéis ali diante de Deus, cumpriram o seu propósito, foram íntegras. A gente encontra esses exemplos? O que mais tem na Bíblia? Tem dois casos, né? A Bíblia tem sempre isso. Pessoas que se desviam e pessoas que permanecem. E mostra o fim das duas, né? E mostra o fim das duas. A gente pode pegar dezenas de casos aqui de pessoas, o próprio Caleb. Quando eles entraram na terra aqui prometida, o povo de Israel, alguns falaram, não vai dar pra gente entrar, o inimigo é muito poderoso, nós somos como gafanhotos, só que Caleb falou, subamos animosamente, vamos tomar a terra, porque o Senhor prometeu pra nós, e o fim, todos aqueles que regrediram, morreram no deserto. Mas Caleb e Josué, que permaneceram naquela palavra, nos valores, na promessa que Deus tinha pra vida deles, eles entraram naquela terra e tomaram posse do que é dela. Quando eu não troco valores, eu não perco o que eu não deveria perder. Aquele povo, a terra já era deles. Deus já tinha falado. Deus já tinha falado. Eles trocaram pelo valor da visão. A visão deles enganou o princípio da promessa, o princípio da perseverança. Então eles trocaram esse valor da terra que Deus prometeu pelo que eles acharam que é muito perigoso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ficar firme e assim como Caleb, eu vou conquistar o que Deus já prometeu pra mim. Show! Sabe um outro exemplo, pastor, que eu vejo de pessoa que trocou um desejo, no caso dele era desejo, e ele teve uma consequência muito triste, um fim trágico até, que é a Sansão. Nossa! Quando nós vamos lá para Juízes 16, você pode ler depois, Dalila pergunta, declara-me em que consiste a sua força. E daí, olha só que sequência que vai acontecer agora. Ele fala, se me amarrassem se me amarrassem com 7 vergas de vermes frescos que ainda não estiveram secos, aí tá. Dia seguinte acontece o quê? Exatamente isso. No próximo, se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvessem feito obra alguma, e no dia seguinte acontece a mesma coisa. E aí Dalila toda hora insistindo para ele falar e toda vez ele dá uma resposta dessa. Depois, se tecerem 7 tranças dos cabelos da minha cabeça. Cara, e daí no dia seguinte acontece o quê? A mesma coisa. Ninguém suspeita disso? Sério? Será que ele não achou estranho? Não é possível. Eu tenho um pensamento muito específico sobre Sansão, cara. O inimigo dele, de Sansão, não era os filisteus. Era a distração que ele tinha. Sim. Era a distração que ele tinha. Se você for ver toda a trajetória de Sansão, toda hora se distraia com uma coisa, com o leão, com mel dentro do leão, com as mulheres do outro povo, com Dalila. E mesmo ele vendo que o derradeiro fim dele, a consequência próxima, ele mesmo assim, mas ela é tão bonitinha. E no fim ele abre o seu coração para ela, revela ali o que realmente era a fonte da sua força. E o que acontece? Você já sabe. Eu já falei 3 vezes o que acontece. A 4ª não vai diferente. No dia seguinte, ele acorda ali sem os seus cabelos. E os filisteus, quando chegam lá, ainda tiram a visão dele. Tiram os olhos. Só que a gente percebe, com as distrações, que ele já estava cego há muito tempo. Muito tempo. A cegueira de Sansão não começou ali. Exatamente. A cegueira de Sansão dele começou quando ele começou a desobedecer o voto que ele tinha com Deus. Que ele achou que não tem tanto problema assim, a gente pensa isso direto como crente. E negocia. Negociando, não tem tanto problema assim só não ler a Bíblia hoje. Não tem tanto problema assim não orar hoje. Revelar um segredo assim. Não tem tanto problema revelar um segredo. Deixar ser guiado pelo desejo. A Dalila é minha namorada. Ela disse que me ama. Ela disse que me ama. E acontece direto com crente. Não, mas a minha namorada, meu namorado. E a gente começa a trocar valores insubstituíveis por coisas passageiras. Não faça isso. Leia depois a história de Sansão. E você vai ver como exemplo. Tome como exemplo do que não fazer. Como não fazer. O exemplo de como não fazer. Tem muito disso na Bíblia. Vai abençoar a sua vida te dando direção do que você não deve fazer, porque ele foi abrindo brechas e a Bíblia já fala em cânticos, né?
Agarrai-nos às raposas, as pequenas raposas que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. É aquelas pequenas permissões, aonde passa um boi, passa uma boiada inteira. Começa com as pequenas concessões, quando você vê, já não tem mais limite ou regra alguma, tudo é permitido. Aí a pessoa acaba negociando, troca os valores e pronto. Aí a receita para destruição já está feita. Já tá feita. Pastor, vamos para o caso de hoje. É do Marcos este caso. Vamos poder ajudar ele dentro da palavra. Ele mandou assim: meu nome é Marcos, tenho 21 anos e sou cristão desde pequeno. Recentemente mudei de cidade, iniciei um novo trabalho em uma nova faculdade. E isso me trouxe alguns problemas. Conheci pessoas novas que não possuem a mesma fé que a minha e muitas vezes me propõem coisas que vão contra a minha fé. Me sinto tentado e às vezes acabo aceitando por conta da companhia. E depois me sinto muito mal. Não quero trocar minha eternidade por algo que é passageiro, mas quando vejo, já fiz. Diz aí, pastor. Oxe, amigo. Primeira coisa, a tentação não é o problema em si. Porque tentar todo mundo é em vários setores. O problema é quando eu cedo à tentação. E isso está extremamente ligado com o que a gente já conversou. Se desde criança você cresceu aprendendo sobre a palavra, sobre preceitos de Cristo, sobre quem é Jesus, se você tinha uma vida estabelecida com Deus, por que você vai trocar isso agora no meio da sua vida? Depois de tanto tempo com Cristo? Será que o relacionamento com as pessoas que você conheceu agora é mais relevante do que o relacionamento que você tem com Jesus? Se a resposta for sim, então você sabe porque você não está conseguindo vencer o seu pecado. Se a resposta for não, pastor, o relacionamento com Cristo é mais importante. Então você tem que começar a abrir mão. Tanto das amizades, as más conversações corrompem os bons costumes. E isso não é um ditado popular. Isso é bíblico, isso é uma verdade bíblica. Ou seja, sempre quando você tiver a má conversação, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mais crente que for, você vai corromper o seu bom costume. Então começa a trocar as amizades que você está começando a andar a ter, porque senão elas sempre vão corromper o que você já aprendeu desde criança, e comece a andar com pessoas que têm a mesma fé que você. Você mesmo disse, as pessoas que eu estou andando não têm a mesma fé que eu. Ele já percebeu isso? Ele já percebeu. É o que eu tenho falado. 90% dos problemas que a gente já sabe a resposta, a solução para solucionar ele. Só que a gente quer ouvir alguém falando pra gente. Então eu vou falar pra você, para de andar com essas pessoas que você está andando, para de ter essa convivência, porque isso tem corrompido seu bom costume. Quando eu ando com alguém que diminui o valor do que pra mim era importante, é automático, eu mesmo vou começar a diminuir esse valor. E é o que você está fazendo agora. Então, Marcos, por favor, faça uma revisão nas suas amizades, faça uma revisão naquilo que ainda é importante pra você. E se isso tem te preocupado, é porque o Espírito Santo não desistiu de você ainda. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. O diabo ele não vai investir pesado em pessoas que já estão ali caídas, ele quer investir em pessoas que estão em pé. Exato. Então, muitas vezes, vai colocar pessoas no seu caminho justamente para te distrair, para poder falar coisas que depreciem a sua fé e você, com o passar do tempo, nem se incomoda mais com isso. E isso é triste. Exato. O pecado, a queda, a pessoa não vem assim da noite para o dia. Acordei hoje e vou pecar. Deu vontade de... Não é isso. É o gradativo. É uma queda, a pessoa já vem caindo. Nós falamos de Sansão, a queda dele, a cegueira dele, não começou quando os filisteus foram lá e já sem forças arrancaram os olhos dele. Não foi aí que a cegueira começou. Ele já vinha caindo há muito tempo. Então é um processo. Assim como já falamos em outros programas sobre crescimento, que é um processo, a queda também é um processo. Negativo, né, no caso. Mas a gente vê que não é da noite para o dia. Então, você pode achar, mas eu andei um dia com os meus amigos, não pequei, não aconteceu nada. Mas em breve... A longo prazo? Isso, a longo nem prazo. longo. Pode ser médio. Daqui a pouco prazo, é isso. Em algum momento tem a consequência. A gente vai pegar uma lei da física para colocar no que Deus já sempre falou, né? Física. Toda ação tem uma reação. Terceira lei de Newton. Aí, ó, viu? Tá estudada. Eu esqueci qual era a lei, por isso que eu só falei que era a lei da física. Mas se você pegar isso, Deus sempre falou. Toda a sua ação tem uma reação. No caso da Bíblia, é semeadura. A lei da semeadura. Lá em Gênesis diz isso, a noite, o dia, o verão, o inverno. Plantar e colher. Enquanto os céus e a terra existirem, isso vai acontecer. Se você plantar em pecado, você vai colher morte. Se você plantar santidade, você vai colher a salvação eterna. Meu Deus! Nós ficamos por aqui depois dessa. O que acrescentar mais?
Pastor, muito obrigado. O programa foi maravilhoso. Volte sempre. O Diz Com Aí está de certeza, só portas convidar. abertas. Estarei Perfeito. aqui, O convite já estarei tá aqui, feito. amei o programa. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Seja uma Em benção. nome de Jesus. Pessoal de casa, muito obrigado você que ficou com a gente até por aqui. Mas antes de irmos, pastor, não posso esquecer. Sim. Faz aquele recado especial para o senhor líder dos homens que vencem de Madureira. Faz aquele convite. Você, varão de guerra, homem que vence, é nosso convidado. Estamos lá na Praça Armando Cruz, 120, equipe do pastor Michael Marques. Eu estarei lá para atender, para cuidar de você. Você que é homem que vence, quer se estabelecer em Deus, não quer negociar valores, vem com a gente, me procura. Eu quero te integrar a esse grupo e vai ser uma bênção na sua vida. Convite feito, convocação feita. Convocação feita. Convocação. Pessoal de casa, muito obrigado. Um grande abraço para vocês e eu vejo vocês numa próxima. Deus abençoe. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!